nesta aula agora, nesta videoaula, nós vamos fazer a correção do teste Cordel 2. Ontem nós tivemos uma aula com a turma do 8º ano, mas alguns alunos não puderam participar da correção, né? Vários motivos. Então nós vamos fazer a correção, que foi feito ontem, mas vamos refazer essa correção para aqueles alunos e alunas que não puderam participar da aula de ontem. Então aqui está o teste já aberto. Aqui você preenche o seu e-mail, que você vai enviar um e-mail válido para você poder receber a nota, receber algumas informações. E vamos lá. Então veja, das características abaixo, lembrando que as perguntas são marcadas por esse sinalzinho, que é o jogo da velha, o hashtag, como alguns falam. Das características abaixo, marque as que não pertencem ao gênero cordel. Quer dizer, aquelas que não são do cordel, certo, pessoal? Não pode marcar a que é do cordel, é a que não é. Verso e estrofe, não marque, porque o cordel tem verso e tem estrofe. Parágrafo, cordel tem parágrafo? Não, então eu marco. Cordel tem musicalidade, sonoridade? Tem rimas, tem, então eu não marco. Tem rimas? Tem, também não marco. Estrutura narrativa? Sim, nós estamos estudando que o cordel pode ser uma narrativa, então eu também não marco. Manchetes eu marco, porque cordel não tem manchete. Quem tem manchete é reportagem, que é o título da reportagem. Então marcou. Parágrafo não tem no cordel, porque parágrafo é de romance, é de conto, são os textos em prosa. Já o cordel, ele não é em prosa, ele é escrito em forma poética, ou seja, verso e estrofe. Isto. Embora o cordel possa apresentar variados tipos textuais, o que é tipo textual? É a estrutura do texto. Por exemplo, eu posso fazer um texto narrativo, que é contando a história. Descritivo, que é descrevendo. Por exemplo, você vai descrever um carro, a cor dele, o tamanho, se ele é velho ou novo, se é bonito ou não. Então, isso é descrever. Descrever uma pessoa, descrever um lugar, o lugar onde você mora, é apresentar características. O cordel também pode ser dissertativo, que é dando opinião, e pode ser também injuntivo. O que é injuntivo? Quando você compra um celular, por exemplo, vem nele um manual de instrução. Aquilo é injuntivo. O injuntivo é para ensinar a fazer alguma coisa. Uma receita de bolo é injuntivo. A regra de um jogo ou de uma brincadeira é injuntivo. Então, embora o cordel possa apresentar vários tipos textuais, cordel pode ter qualquer um desses 4, mas o mais comum, o mais usado, é o que nós estamos falando, que é o narrativo, que é contar uma história. A maioria dos cordéis contam uma história. Esse é de completar, pessoal, mas para completar vocês precisam prestar atenção nas dicas. O cordel é um texto, aí tem cada tracinho desse é uma palavra, onde cada linha é chamado de rico em, que promove sonoridade. Então escreve tudo com letra minúscula, separe as palavras com vírgula, cada traço é uma letra. Então vamos voltar lá. O cordel é um texto, eu falei agora há pouco, ele é um texto poético. Opa, vamos tirar a letra maiúscula, tem que ser tudo minúsculo, poético. Aí você já vai digitando e já tem um acento. Volta, coloca uma vírgula, aí fala. Cada linha é chamado de, falamos também lá atrás, como se chama a linha do poema ou do cordel? Verso. Cada linha é um verso, vírgula de novo. E o cordel é rico em, que promove sonoridades. Rico em quê? O que dá sonoridade? A rima, que é a combinação das palavras. Rimas. Pronto, está respondido. Separado tudo com vírgula, tudo minúsculo. Mas eu respondi essas palavras e o meu ficou errado. Olha, se você esquecer um acento, ele considera errado. Se você colocar a letra maiúscula, ele vai considerar errado porque foi configurado desse jeitinho que eu escrevi aqui. Então, só que essas questões... E aí, eu vou ficar no prejuízo? Não, porque a gente volta corrigindo essas questões, sabe? E vendo e aproveitando. É porque o sistema, ele entende assim, tem que ficar do jeitinho que ele está configurado. Se não ficar, ele não considera.
Mas nós voltamos e fazemos as considerações. Então não preocupe quanto a isso. Bom, de acordo com a estrofe de cordel abaixo, o melhor remédio para o coronavírus é. Então veja, o que eu vou fazer aqui, eu vou ler a estrofe de cordel e vou achar a informação. Todo o trabalho que eu tenho é achar a informação já pronta. Vamos ver? Eu tenho que ler o texto. Como um rastilho de pólvora, a Covid-19 espalha-se pelo mundo e o pânico promove. Mas tem gente que faz hora, ironiza e ignora esse perigo iminente. Prevenção é o remédio, ainda que cause tédio, ficar em casa é prudente. Aí, segundo o texto, qual o melhor remédio? Ficar em casa? É que fala que ficar em casa é prudente. Pode ser um remédio, uma saída, uma prevenção. Mas aqui fala, prevenção é o remédio, então é prevenção. Não é o álcool em gel que o texto fala, nem o tédio. Segundo o texto, pessoal, não é o que a gente acha, o que a gente pensa. Segundo o texto, é o que o texto falou. Falou que prevenção é um remédio. Segundo a estrofe de cordel, outra estrofe de cordel também sobre o coronavírus, sobre esse momento. Esse momento de distanciamento social, de isolamento, deve ser aproveitado para. Então a gente também precisa ler para entender. Isole-se para o mundo exterior. Permita-se viajar no seu mundo interior. Faça uma reflexão sobre a vida, sobre o quão importante é amar. Mantenha a serenidade. Reflita sobre a amizade, sobre o que deve importar. Então, esse aqui não está escrito. Esse momento deve ser aproveitado para quê? Eu vou interpretar. No outro lá, eu só fui achar o que estava escrito e pronto, marquei. Aqui não, eu tenho que interpretar. É o momento de aprender a economizar? Não falou sobre essa questão de economia, de não gastar dinheiro. Então, não marque esse aqui. Momento de fazer mais amizades? Quando falou de amizade, falou, reflita sobre amizade. Então, não fala assim, eu não posso interpretar isso como fazer amizade. Melhorar enquanto ser humano ou selecionar as pessoas que são importantes na vida. Aqui não falou de seleção, falou de você refletir sobre amizade, ver o que realmente importa, né, nesse momento. Então, melhorar. A resposta é melhorar enquanto humano, refletir, viajar no mundo interior, descobrir que é importante amar, manter a serenidade. Então, isso é melhorar enquanto ser humano. Por isso que a resposta é essa. Você fez a interpretação com base no que leu. Na estrofe do cordel abaixo, a palavra que expressa uma marca da linguagem informal é... O que é linguagem informal? É a linguagem do dia a dia. É a linguagem que você usa com os amigos, na conversa, nas redes sociais. Aí você vai fazer um trabalho na escola, a professora fala, redija em linguagem formal, quer dizer, escreva usando a linguagem formal. Por quê? Aí não pode ter gíria, não pode ter abreviações, tem que ser as expressões usadas na linguagem formal, qualquer pessoa entende em qualquer lugar, só que no dia a dia a gente usa a linguagem informal. Vamos ver? Nem precisa ler, mas eu já comento com vocês, mas se quiserem ler é bom, porque é pequeno, mas para nós aqui nem há necessidade. Mas veja bem no meio da caatinga eu não falo do fedor, pois entenda que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação que cresce lá no sertão, onde a história se passou. Então, qual a palavra dessas aqui, dessas 4, que é da linguagem informal? Veja bem, caatinga é informal? Não. Caatinga é o nome do bioma. Bioma é o quê? Bioma é o conjunto de plantas e animais de uma região. No nosso caso, a região Nordeste, a gente fala que é a caatinga, por quê? Porque é o bioma daqui, né? Tem o cerrado, tem os campos, enfim. Então, é um nome formal e não informal. Nós estamos buscando o informal. Sertão é um nome informal? Não. Sertão é um nome formal, quer dizer a região, que nós temos o sertão nordestino, o sertão baiano, né? E outros lugares também que tem sertão. Então, é uma palavra do dicionário. Você acha lá no dicionário como formal. Fedor e vegetação. Vegetação também é a mesma coisa de caatinga, é da linguagem formal. Então tem fedor, que na nossa região é uma gíria que significa mau cheiro, entendeu? Por exemplo, em outros lugares, se você falar, por exemplo, fedor, a pessoa não entende,
né? Porque é uma gíria típica aqui da nossa região. Então é por isso que ela é informal. Muito bem. A estrofe abaixo, é a outra questão, faz parte de um cordel que retrata a morte de Lampião. A palavra volante, nesse contexto, significa... Isso aqui é importante, porque se eu falar volante, todo mundo já lembra. Todo mundo conhece o volante de um carro, não é, pessoal? O volante do carro. Até uma criança sabe que aquilo é um volante, que é usado para dirigir o carro, para manobrar, virar o carro, enfim. Só que a gente está perguntando o sentido da palavra volante aqui no texto. Olha, a palavra volante aqui não é carro, não está ligada a carro, porque aqui está falando da morte de Lampião, que era um cangaceiro, o rei do cangaço. O cangaço era um grupo de pessoas que saíam às vezes até roubando, que queria fazer justiça com as próprias mãos, matava policiais, enfim, né? Que existiu há quase 100 anos atrás aqui no Nordeste. Eram os cangaceiros. Aí o Lampião é o famoso cangaceiro. Então veja, nesse contexto, o que significa volante? Veja, eu vou ler o texto, depois a gente vai ver, porque às vezes você vai responder alguma coisa, você não está com dicionário, por exemplo, uma prova na escola, você vai responder, você não pode pegar o dicionário para consultar, você não pode pesquisar, abrir o celular, fazer uma pesquisa, então às vezes você precisa, o que significa essa palavra? Eu estou lendo um texto, por exemplo, de culinária, que fala de alimentação. Então aparece uma palavra difícil, eu já imagino que seja algo de comer, por exemplo. Não é assim? Então depende do contexto. Aqui, por exemplo, está falando de cangaceiro, que os cangaceiros enfrentavam a polícia. Está falando de morte de Lampião. Então o que vem a ser volante? Veja, a ordem nos fora dada, atravessamos o Chico. O Chico aqui é o Rio São Francisco. Como fantasmas andamos até a grota do Angico, suspense em transe de morte, a volante qual milico. Aqui são os cangaceiros que estão falando que eles tiveram que fugir, atravessou o Rio São Francisco, estava com medo da morte, e a volante qual milico. O que seria volante? Moça bonita? Não, porque aqui não está falando dessa questão. Está falando que eles estão correndo, que eles estão fugindo. É uma arma de fogo? Poderia ser, vamos ver se é. É o mensageiro de um grupo? Não, porque aqui a gente vê um grupo perseguindo o outro. São os policiais? Sim. Não é arma de fogo, mas sim policiais. Volante, agora a gente pode explicar para vocês, é o nome dado aos policiais, o grupo de policiais daquela época que perseguia os cangaceiros. Chamava de volante, entendeu? Volante, perseguia os cangaceiros. O outro. Pela estrofe abaixo, pode-se afirmar que a temática do cordel agora vai falar do tema. Qual é o tema, o assunto do cordel? Todo cordel tem um assunto. Por exemplo, antes nós vimos aí falar de Lampião, cangaceiro. Vimos outro que falou do coronavírus. Agora, qual é o tema desse cordel? Claro, eu preciso ler para saber qual é o tema. Já não existe sorriso, tampouco alegria. Só restou melancolia, acabou-se o paraíso. Meu chão já está sem piso. E o que era de amor transformou-se em muita dor. Esquecendo essa paixão, na casa da solidão, agora sou morador. Então, qual é o assunto desse cordel? É amor? Aqui falou de amor, já não existe amor, mas então ele não está falando de amor, ele está apenas citando que não existe. É paixão? Também não, porque está ligado à questão do amor, então não está contando a história de amor aqui. É solidão? Pode ser. São alegrias? Não, não são alegrias. Ele está triste, ele fala de melancolia, que é tristeza, fala que não está sorrindo, então a resposta é, solidão. Certo? Essa é a resposta correta, solidão, a segunda opção, porque aqui fala de solidão, que ele está sozinho, ele é um morador da casa da solidão. Então esse é o tema do poema, da estrofe de cordel. As estrofes abaixo fazem parte de um cordel que narra a Batalha de Canudos na Bahia. O verso que apresenta uma opinião é: o que é a Batalha de Canudos? A Batalha de Canudos foi uma guerra que aconteceu há mais de 100 anos atrás, na Bahia, a região por nome Canudos, e que um grupo ali, liderado por Antônio Conselheiro, levantaram quando não queria aceitar a república, os impostos, enfim. Aí veio o exército, veio um grupo
para combater contra Canudos. Pois bem, aí nós temos esse cordel que alguém escreveu, alguém de lá, de Canudos. Capitão Moreira César era um homem de opinião. Veio da carne aos urubus na caatinga do sertão. Quem briga com o bom Jesus não conta vitória não. Reis, príncipes e comandantes que aqui vier brigar, todos há de se acabar, como esse general, que veio mas não voltou, não tem que se queixar. Então veja, qual é o verso que apresenta opinião? Primeiro, vamos diferenciar fato de opinião. O que é fato? O que é opinião? Fato é algo que vale para todo mundo e que ninguém pode negar. Por exemplo, o professor, a escola, Padre Anchieta, está fazendo aulas online, aulas à distância. Isso é um fato, ninguém pode negar. Agora, se alguém dizer eu gosto dessas aulas, outro fala eu não gosto. Isso é opinião. Por quê? Porque alguém gosta, outro não gosta. Outro exemplo, hoje é terça-feira. Isso é um fato, ninguém vai negar que hoje é terça-feira. Opinião, eu gosto de terça-feira, mas a opinião do outro é que ele não gosta. Então o fato não é questionável. A opinião, sim. Então, veio da carne aos urubu, o último aqui. É um fato. Por quê? Porque, de fato, o coronel aí, o capitão Moreira César, morreu no combate. Então, isso aqui quer dizer que ele morreu. É na linguagem popular, mas é um fato porque ele morreu. Capitão Moreira César, não marque esse, porque é o nome dele. Não é uma opinião, é um fato. Nas Caatingas do Sertão, foi onde ele morreu. Também é um fato. Todos há de se acabar é uma opinião. Sabe por que é opinião? Porque ele pensava que qualquer comandante, qualquer exército fosse lá, iria perder a guerra. Essa era a opinião dele. Alguém pensava que se fosse um exército maior ia ganhar, como ganhou a guerra. Então isso é opinião, certo? Você acha que todos que for ali vai acabar, vai perder a guerra? Eu acho que não, eu acho que sim. Então é opinião. O nome dele é Moreira César? É. O outro fala também que é. Isso é fato. O cordel abaixo brinca com a chegada de Lampião no céu. Que Lampião é uma figura muito conhecida. E aí faz uma brincadeira com Lampião, chegando no céu, que aí os santos não deixam ele entrar, enfim. Isso aqui não é uma questão religiosa, pessoal. Nós não vamos aqui, é literatura, não vamos parar para discutir religião. Porque a gente assim não acredita da forma como está escrito, mas também respeita quem pensa diferente, entendeu? Então nosso objetivo com essa atividade não é discutir religião de forma alguma, né? Embora a gente expôs a opinião de não acreditar dessa forma, nós não acreditamos, mas vamos respeitar pessoas que pensam e acreditam diferente da nossa. Então vamos para a atividade. Você vai marcar as alternativas corretas. Veja, pode ser que tenha uma só e pode ser que tenha mais de uma. A gente não vai ler porque para não espichar muito o vídeo, ficar muito grande, que depois para assistir fica ruim, para corrigir, mas tudo bem. Apresenta narrador personagem. Não, você não marca esse. Porque narrador personagem é aquele que conta a história. Só vou ler um pouquinho para você ver. Foi numa Semana Santa, estava o céu em oração. São Pedro estava na porta refazendo a anotação. Daqueles santos faltosos quando chegou Lampião. Quer dizer, não é nem Lampião e nem São Pedro que está contando a história. Por isso, não é em primeira pessoa. Entendeu? Para ser narrador personagem, precisa ser em primeira pessoa. O espaço da narrativa é o céu, quer dizer, é onde a história acontece. Sim, aqui estava o céu em oração, a história passou lá, ele chegando no céu. Então isso aqui você marca. Lampião e São Pedro são personagens principais. Sim, quem leu a história, não precisa, só vou comentar, viu que as duas personagens mais importantes, mais faladas, são eles dois mesmos, São Pedro e Lampião. Pronto, pode marcar também. A segunda estrofe apresenta um tempo psicológico, vamos ver? Não. Pedro pulou da cadeira, do susto que recebeu, puxou as cordas do sino, bem forte nele bateu. Uma legião de santos ao seu lado apareceu. Isso aqui não é cronológico. Por quê? Porque não é psicológico, perdão. Eu falei errado. Nós queremos saber se a segunda estrofe é psicológico. Não, não é. O que é o tempo psicológico? Veja, o tempo psicológico é aquele que está só na sua cabeça. O tempo cronológico é o que está acontecendo para todo mundo ver. Por exemplo, o dia passando, uma aula, todo mundo está vendo os minutos passando naquela hora. Isso é cronológico. Aqui, por exemplo, pulou da cadeira, puxou a corda do sino, bateu, aí o Santos apareceu.
Isso é cronológico, porque foi acontecendo uma coisa depois da outra. E o que é psicológico? Psicológico é quando eu lembro, por exemplo, se eu falar dessa aula agora que eu estou gravando, é cronológico, porque está acontecendo a cada minuto, as horas estão passando, ok. Se eu falar lembrar de domingo, de ontem, aí é psicológico, porque eu estou lembrando. Se eu pensar na manhã, quarta-feira, é psicológico, porque ainda não está acontecendo. Então, a segunda estrofe não é psicológico. Pelo enredo, é possível afirmar que Lampião entrará no céu. Também não marco, porque termina ele dizendo que ele chama, ele não gosta do que Lampião fala, vira aquela confusão, então não podemos garantir que ele vai entrar. Por apresentar lembranças, a sexta estrofe traz o exemplo de tempo psicológico. Vamos ver aqui? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá aqui. Lampião lhe respondeu, mas que santo é o Senhor. Não aprendeu com Jesus, excluir ódio ou rancor? Trago paz nessa missão, não precisa ter temor. Quando ele fala, lembra do que Jesus ensinou para Pedro, ele está lembrando o passado. Então, esse é psicológico. Por que esse aqui é psicológico, essa estrofe? Porque Lampião está lembrando o que Jesus ensinou para Pedro, entendeu? Não é naquele momento que está ensinando, mas está lá atrás. Aí clica em enviar e aí está concluída a atividade. Eu não vou clicar, pessoal, porque é só para gravar a aula com vocês. Então é isso. Essa foi a correção que nós fizemos ontem. Esse vídeo é para os alunos, aqueles que não puderam assistir ontem por algum motivo. Então Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.